Olha, essa questãozinha aqui, ela é, rapaz, chapa quente, tá? Essa questãozinha aqui, ela é pra mim, uma das mais complexas de visualizar da prova, né? Porque é uma questão de geometria, a gente gosta de falar aqui que é uma questão de percepções tridimensionais, é uma parte da geometria espacial muito dedicada para questões muito específicas, questões de projeção ortogonal, planificação como essa, simetria, rotação, movimentação de objetos, identificação de figuras. A gente chama esse nome porque são questões muito específicas, que requerem mais a sua visualização, né, no plano e no espaço tridimensional. E aí essa questão aqui, ela é muito interessante, né? Porque ela realmente requer que você tenha uma visualização muito boa aqui da planificação. De um modo geral, questões que envolvem planificação de cubo, elas tendem a ser um pouquinho mais complexas, tá? É o caso dessa aqui. Ele fala que dentre as diversas planificações possíveis para o cubo, uma delas é a que se encontra na figura 1, que é uma figura parecida com essa aqui. Inclusive, tá, essa aqui não é a única planificação que tem, existem várias planificações do cubo. Em um cubo foram pintadas em 3 de suas faces quadrados de cor cinza escura, que nesse caso eu representei pela cor vermelha, que ocupam um quarto dessas faces, tendo esses 3 quadrados de um vértice em comum, conforme ilustrado na figura 2. Aqui, por enquanto, eu não desenhei isso daqui, só para poder depois, para poder facilitar aqui os meus desenhos, tá? Mas, de um modo geral, aqui eu vou ter uma pinturinha aqui e aqui na parte superior, tá? Aí beleza, aí ele fala, a planificação do cubo da figura 2, conforme o tipo da planificação apresentada, é qual? Basicamente ele está perguntando bem assim, olha, dentre essas 5 planificações que estão aqui, qual delas vai gerar o cubo, né, que tem essas pinturas ali nos topos, né, desses vértices aqui, né, que tem nessa partezinha aqui se encontram. Bom, como é que a gente vai começar resolvendo essa questão? Essa questãozinha aqui, eu acho que o mais difícil seria você pensar gerar a planificação desse objeto aqui, dando isso daqui. Porque como o cubo ele tem muitas planificações, pensar na planificação que gera isso daí acaba sendo um pouco mais complexo. Então o que seria mais interessante? Usar já as planificações que ele trouxe e tentar meio que montar, digamos assim, o cubo para ver se vai ficar esse desenho aqui. E aí, quando você tem que fazer pegar uma planificação e transformá-la num cubo, você pode fazer isso de diversas formas, mas essencialmente todas elas vão ter sempre uma coisa em comum. Você vai ter que escolher uma das faces para poder meio que funcionar como sendo a sua base, digamos assim, tá? É como se uma dessas faces, e aí o que eu falo como uma dessas faces? Cada um desses quadradinhos para ser a sua base, que é essa facezinha aqui. E aí você pode escolher qualquer uma, você pode escolher qualquer uma dessas 6. O que geralmente é mais interessante é que você escolha uma face que está mais ali para o meio, né, que tem mais contato com outras. Então, por exemplo, escolher essa face aqui não seria muito boa, porque ela está na extremidade, nem essas duas aqui. Agora, escolher uma dessas duas faces é interessante, tá bom? Então, geralmente, quando você tem que pegar uma planificação e transformá-la num cubo, né, ou seja, pegar um objeto que está em 2 dimensões e transformar em 3 dimensões, pega alguma face ali do meio, né, para poder funcionar como sendo a sua base. Por que isso aqui é importante? Em todas essas alternativas aqui, todas elas vão ter os mesmos tipos, né, de planificação, que é esse desenhozinho aqui. Então, o que eu vou fazer? Em todas elas eu vou tentar montar o cubo do mesmo jeito, né, a partir da mesma face, para poder seguir a mesma linha de raciocínio. E aí, para essa questão aqui, escolher essa face aqui pode parecer uma coisa boa. Porque aí o que eu vou fazer? Agora é onde que a gente tem que treinar um pouco mais a nossa visualização aqui espacial. É basicamente a gente entender o quê? Qual dessas faces aqui, ó, ela vai ser aqui no cubo, beleza? Então, por exemplo, ó, essa facezinha aqui, ela vai ser representada por essa face, que é a minha base. Então, o que eu vou fazer? Eu vou numerar essas faces, só pra gente poder visualizar primeiro como que elas vão estar dispostas, beleza? Porque aí depois, na hora de a gente montar, fica um pouco mais fácil de saber qual é a conexão correta que vai gerar esse cubo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou numerar essas faces aqui, ó, de 1 até 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Basicamente, o que eu quero saber é o que, ó? Essas facezinhas aqui do cubo representam que numerações que eu tenho aqui. O que eu já sei é o que, ó? Essa facezinha aqui, ó, inferior, é a face 3. Essa facezinha aqui de baixo, tá bom? Essa facezinha aqui de baixo é a face de número 3.
E aí, galera, presta atenção. Quando você tem essa facezinha aqui, ó, desse jeito, quando você tá vendo o desenho desse jeito, basicamente agora é como se você estivesse vendo um desenho assim, e aí você quer colocar ele na face, é como se, na base, é como se ele tivesse que ser visualizado assim agora. Então, o que que acontece? É como se você pegasse essa folha de papel que está assim, e aí você tentar colocá-la desse jeito, deitada. Por que que isso aqui vai ser importante? Porque no momento que você coloca isso aqui deitado, é como se fosse algo parecido com isso aqui, ó. Vou fazer um croquis aqui só para poder facilitar. É como se você estivesse vendo um desenho assim, ó, né? Como se você estivesse vendo um desenho mais ou menos assim, só para poder facilitar, tá? Para visualizar aqui mais ou menos em 3 dimensões. O que vai acontecer vai ser o quê? Ó? Você vai ter essas 6 faces e é como se você estivesse colocando elas na base, entendeu? Porque olha só o que vai acontecer. Por que isso aqui vai ser importante? Porque em todas elas eu vou sempre partir da mesma montagem, tá bom? E eu quero primeiro estabelecer qual é a montagem e aí depois a gente conectar esses desenhos aqui que eu coloquei de vermelho, mas que representa o cinza lá na figura, vai ser um pouco mais tranquilo, digamos assim. Então aqui é como se, por exemplo, eu tivesse as faces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui a gente não consegue desenhar no espaço tridimensional porque a gente está no plano, então a gente desenha meio que em perspectiva. O que a gente está mostrando aqui, ó? É como se essa face 3 fosse essa facezinha aqui. O que eu quero saber agora? Quem vão ser todas as outras faces na hora de montar o cubo? Na hora que você monta o cubo, você meio que tem que dobrar essas faces. De forma que, por exemplo, essas faces aqui que estavam desse jeito, né, deitadas, elas precisam agora ficar em pé, né? Porque, veja, se essa face aqui é a face da base, todas as outras estão em pé. Então, o que eu deveria fazer com essas faces 1 e 2? Eu teria meio que fazer isso aqui, ó. Já que elas estão assim, eu tenho que virar elas 90 graus no sentido perpendicular, tá bom? Elas têm que ficar assim, ó. Tem que dobrar. Tem que fazer uma dobra parecida com essa aqui, ó. É como se fosse isso daqui, elas estivessem assim, né? Igual aqui eu vou representar pela apostila, como se elas estivessem assim, eu tivesse que fazer assim agora com elas, ó. Tuf, tivesse que dobrar. Só que na hora que você dobra, não vem só uma face, vem as duas faces juntas. De forma que agora, o que passaria assim, ó? Esse 1 e 2 que estaria assim, ó, é como se agora eles ficassem assim, ó. É como se agora as faces 1 e 2 ficassem mais ou menos assim, ó. Eu tenho aqui a face 1 e a face 2. Né, elas ficariam em pé, beleza? E aí, ó, perceba, no momento que você deixa essas duas facezinhas em pé, quem passa a ser essa face aqui de trás? Essa face aqui, ó, que está conectada com a face 3, é a face 2. Tá? Então, essa facezinha aqui de trás é a face 2. Só que o que aconteceu? Percebe que essa face 1 ela veio junto. Então, é como se a face 1 ela estivesse continuando aqui, ó, pra cá no cubo. Só que você não quer que isso aqui aconteça, né? Você não quer que a facezinha ela fique pra cá. Nessa situação, o que vai acontecer? Você tinha a face que estava assim, beleza? Ela estava assim. Só que agora você não quer que ela esteja mais assim, você quer que ela esteja assim, ó. Você precisa virar ela, tudo bem? Porque você quer que esse cubo ele fique fechado, tudo bem? Então uma face que estava assim, você vai precisar fazer um giro de 90 graus nesse sentido aqui, ó, no sentido anti-horário, tá bom? De forma que agora, o que eu vou ter, ó? A face 1, né, ela vai ser representada de que forma? É como se a face 1 agora ela ficasse aqui, ó, né? A face 1 ela vai ficar aqui, ó. Fiz essa dobra, né? Então aqui, ó, ficaria a face 1. Perceba que a face 1 vai corresponder a essa face aqui, ó, lateral esquerda, tá? Então o que eu tenho aqui por enquanto? Eu tenho que a face 3 é a face da base, a face 2 é a face de trás, beleza? É a face traseira. A face 1 é a face lateral esquerda, tudo bem? Então eu vou me posicionar dessa forma. Frontal, traseiro, lateral esquerda, lateral direita, superior, base, desse jeito, tá bom? Então beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a mesma coisa com as outras faces, tá bom? Então o que vai acontecer agora? Eu preciso agora subir com todas essas faces, porque o que acontece? As faces 4, 5 e 6 elas estão assim, só que eu preciso agora que elas façam isso aqui, ó. Só que nisso que elas sobem, olha só o que vai acontecer. Vamos lá. Eu vou apagar isso aqui momentaneamente, essas faces 1 e 2, só para não poluir muito o desenho, né? Porque senão fica um pouco mais difícil de visualizar do que já é. Quando eu faço essa dobra, eu vou aparecer com as 3 faces todas juntas. De forma que o que vai acontecer, ó? Eu vou ter as faces 4 e 5 subindo e as 6 também. De modo que fica assim, ó. Vai ficar assim, ó. Eu vou ter as faces 4 e 5 que estavam assim, elas vão passar a ser isso aqui, ó. Eu vou ter isso aqui acontecendo.
né, ó, vou colocar aqui a face 3 apagada momentaneamente, vou aumentar aqui um pouquinho o desenho, né, para poder facilitar um pouco a visualização, né, vou apagar aqui. Então, o que que eu teria? Eu teria aqui a minha face 3 da base, certo? E agora eu vou ter a face aqui, ó, assim, né, eu vou ter essas duas faces aparecendo e essa outra aqui de cima, né? Eu vou ter essa dobrinha aqui que aconteceu. Essas três vêm juntas. De forma que nisso que essas três vêm juntas, vê quem tá colado com a face 3? É a face 4. Aqui seria a face 5 e aqui seria a face 6. Ou seja, galera, a face 4 é essa facezinha aqui, ó. É a face lateral direita, tá? É a face lateral direita. Perceba que agora o que aconteceu? É como se as faces 5 e 6 elas estivessem para cá, sendo que a face 5 tá mais para baixo e a face 6 tá mais para cima. Eu preciso agora fazer isso aqui, ó. Elas estavam assim, eu preciso agora fechar elas, de modo que quando eu fecho, o que vai acontecer, ó? Vamos fechar aqui, vai vir duas faces juntas, tá? Vai vir a face 5 e a face 6. Nisso que eu fecho, o que vai acontecer, ó? A face 5, ela vai passar a ser a face frontal, né? A face 5 passa a ser a face da frente. E a face 6, ela passa a ser a face de cima. Ou seja, gente, nessa frente aqui eu vou ter a face 5, tá bom? A face 5 aqui vai estar na frente. Eu sei que aqui o desenho tá poluído, mas depois eu vou reorganizar aqui essas figuras, tá? Basicamente aqui, ó, eu tenho a face 1 na lateral esquerda e ela é paralela à face 4, que é a lateral direita. A face 2 é a face de trás, a face 5 é a face da frente. A face 3 é a base de baixo, é a face de baixo. E aí perceba que agora o que o cubo ele tem que fazer, ó? Ele tem que fechar. Nisso que eu fecho, a face 6 ela passa a ser essa face aqui de cima, tá bom? Então, tudo isso para poder falar o que? Olha, essa aqui, essa planificação do cubo, ela vai fazer o que, ó? Com que nessa situação a face 3 é paralela à face 6, né? A face 3 é paralela à face 6, a face 1 é paralela à face 4 e a face 2 é paralela à face 5. Sendo que a face 1 é a lateral esquerda, a 4 é a lateral direita, a face 2 ela é paralela à face 5 e a face 3 é paralela à face 6. Show! O que temos aqui agora? Agora nós temos que ver nessas planificações aqui quem que gera nessas essas montagens, só que com o que tem que acontecer, ó? Eu tenho que ter esse desenho aqui, ó. Eu tenho que ter isso aqui aparecendo nessa bordinha, tá? Então, nessa planificação, o que aconteceu, ó? Eu vou ter aqui basicamente a junção de três faces. E eu acho que isso aqui que é o mais legal de resolver essa questão, tá? Tendo essa visualização pronta, basicamente aqui, ó, quais faces que eu vou precisar ter, né? Eu vou ter faces juntas aqui, ó, a face 4, beleza? Que é a lateral direita. Ela vai estar unida com a face da frente, que é a face 5, e vai ter que estar unido com a face 6, que é a face do topo. Ou seja, eu preciso estar aqui, ó, nessa situação, uma coisa parecida com essa, tá bom? Nessa nomenclatura aqui que eu fiz. Claro que não necessariamente, galera, eu preciso ter isso aqui nessa posição, tá bom? O mais importante é que, por exemplo, quando você planifica, aqui desse jeito eu fiz a planificação assim, mas só que esse desenho ele poderia estar rotacionado de uma outra forma. Aqui, por exemplo, é como se eu tivesse as faces 4, 5 e 6 juntas, mas eu poderia ter outras faces também separadas, tá? Porque eu poderia ter esse cubo rotacionado de uma outra maneira, mas eu teria que ter um desenho que juntasse isso daqui. O mais importante é você perceber esse paralelismo aqui entre as faces e ver quem é topo, quem é frente, quem é fundo. O que é mais interessante que você perceba? Que na hora que a gente monta aqui o cubo, eu vou ter que ter algumas coisas acontecendo. Olha só, quando eu monto o cubo, a gente percebeu que essas facezinhas aqui, ó, são as faces que ficariam, por exemplo, ó, deixa eu montar aqui para poder facilitar um pouco a visualização, tá? Nesse cenário aqui, ó, o que aconteceu? Deixa eu apagar isso aqui para poder facilitar um pouco melhor. Tá? Então, ó, isso aqui, o que eu poderia ter? Ó? Eu poderia apagar desse jeito, certo? Porque pensa bem, aqui ó, ele trouxe uma visualização
onde eu tenho o sólido, né, com essas facezinhas pintadas de cinza nessa bordinha. Mas eu poderia ter em outra borda, não tem nenhum problema, tá bom? E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que essa bordinha aqui, ó, que tá pintada desse jeito, ela pode ser rotacionada. O mais interessante é que você tem isso daqui, ó, junto nas três faces. E aí por que eu fiz isso? Porque olha só, como eu numerei aqui as faces 1, 2, 3, 4, 5, 6 dessa forma, quando você monta, o que acontece? Olha só, todas as faces 1 e 2 aqui são as faces que têm essas pinturas de vermelho. Percebe que todas elas têm esse desenho aqui em comum? E aí, basicamente, aqui o mais legal seria você juntar, digamos assim, a face 1 com a face 2. Ó, face 1 com a 2, 1 com a 2, 1 com a 2 e 1 com a 2. E aí, quando eu vejo a face 1 com a face 2, o que vai acontecer é que ao invés de eu ter essa pintura de cinza aqui, é como se ela tivesse aqui atrás, só por conta dessa nomenclatura aqui que eu fiz. Então é aquilo que eu falei, eu posso, por exemplo, rotacionar a figura, digamos assim, ó, para poder ver isso aqui aparecendo, né, aqui na parte de trás, tá bom? Isso aqui é uma outra forma de você visualizar. Tá bom? De forma que elas unidas precisam estar desse jeito. E aí o que vai acontecer? Nessa junção é como se eu tivesse a face 1 com a face 2 com a face 6 sendo unidas, né? Porque eu teria essa face 1 com essa de trás com a face do topo, as faces 1, 2 e 6 nessa situação, ou seja, essa face e essa face que precisariam ter aqueles desenhos. E olha só que legal. Se você já percebe que são as faces 1, 2 e 6 que precisam ter esses desenhos para poder estar junto, perceba que eu só rotacionei porque é como se eu estivesse analisando o cubo de outra visualização, tá? Eu precisaria ter então, ó, as faces 1, 2 e 6 com o desenho de vermelho. E olha só, galera, quando você olha isso daqui, essa face, por exemplo, 6 da letra B, ela não tem um desenho. Então, quando você junta ela não tem como gerar aquela bordinha ali pintada, tá? Então essa aqui não pode ser resposta. Muito menos a letra C, porque aqui, ó, na face 6 eu não tenho desenho de vermelho. E nem a letra E, porque ó, a face 6 aqui ela tá sem nada pintado. O que nos resta saber agora é se o desenho ele vai ser o da planificação A ou da planificação alternativa D. E aí, basicamente, o que vai acontecer? Ó? Nessas planificações, o que vai acontecer? Quando você sobe as faces 1 e 2, elas vêm juntas e depois a face 1 vem para a direita. É como se eu já tivesse, então, esse desenho aqui da parte de trás e esse desenho aqui da parte da esquerda. O que basta saber agora é o que? Ó, essa face 6, quando ela vem para cima, ela vai encostar aqui ou ela vai encostar em outro lugar? Então vamos lá, vamos testar aqui cada uma das alternativas. Quando você sobe aqui, ó, e aí seria importante que você tivesse uma visualização do espaço tridimensional, tá bom? Então aqui, ó, o que vai acontecer? Quando você junta essas facezinhas aqui, ó, perceba, você vai ter essa face 3, né, ó, essa face 3 aqui como sendo a sua base, certo? Então eu vou montar aqui o cubo, tá bom? Vou montar aqui o cubo. Pá, né, aqui, ó, tem a montagem do cubo. As faces 1 e 2, elas vão estar unidas aqui, ó. Isso aqui vai estar do lado de cá na face 2, isso aqui vai estar do lado de cá na face 6. O que eu preciso saber agora é o quê? Quando eu dobrar a face 6, ela vai unir aqui em cima ou vai unir em outro lugar? Aí vamos lá. Vamos fazer esse desenho aqui tridimensionalmente, tá bom? Então, ó, quando você junta aqui, ó, vou partir daquela ideia de pegar as faces 3, 4, 5 e 6 só, tá? Então aqui, ó, quando eu pego a face 3, que é essa aqui, ó, quando eu subo as faces 4, 5 e 6, olha só o que vai acontecer, ó. As faces 4, 5 e 6, lembra que a gente viu lá no início, né, que elas ficariam assim, ó. Ficariam desse jeito, certo? As faces 4, 5 e 6. E aí, ó, quando você junta as faces 4, 5 e 6, ó, aqui ficaria o 4, aqui o 5 e aqui fica o 6. Percebe que nessa dobra, olha só, onde que o 6 ele tá? Quando você dobra ele assim, ó, quando você sobe ele, o 6 ele tá nessa partezinha aqui que quando você vira, ele precisa manter junto, certo? Então o que vai acontecer, ó? Nisso que você sobe, né, vira assim, ó, você só virou isso aqui, ó, essa parte ela manteve aqui, só que ela vai agora ficar lá em cima, tá bom? Então isso aqui, ó, vai ficar, ó, nessa partezinha aqui, ó. Ela vai ficar aqui em cima. Por quê? Porque se você desce, ela vai ficar nesse mesmo canto, beleza? Vai rebater pra cá. Só que agora subiu, ela vai ficar desse jeito aqui. Ela vai ficar no canto superior direito quando você sobe ela. Perceba que agora eu tenho que rebater pra cá. Quando eu rebato pra cá, olha só o que vai acontecer no processo, tá bom? Vai acontecer algo parecido com isso aqui, ó. Eu vou ter as faces 6 e 5, certo? Sendo que a face 5 é a que tá embaixo
e a face 6 é a que está em cima. Nisso que você vira aqui para a direita, ela precisa manter aqui nessa face superior direita, certo? Então ela ficaria aqui, ó, ela ficaria desse jeito. Quando você agora vai descer, o que vai acontecer? Ó, ela precisa manter na face superior direita, só que então ó, é como se tivesse que manter do lado direito. Na hora que você desce, ela não vai unir aqui ó, do lado esquerdo, ela uniria aqui, ó, nessa partezinha aqui, de forma que isso aqui não pode ser a resposta. Então a gente consegue anular também a letra A, ficando só a letra D. Porque veja bem o que vai acontecer aqui na letra D. Ó. Quando você sobe aqui as faces 4, 5 e 6... nas faces 4, 5, 6, o que vai acontecer? Ó? Você teria um desenho parecido com esse aqui, certo? Você teria um desenho parecido com esse aqui, ok? Ficaria aqui o 4, 5 e 6. Nessa situação aqui agora, o 6, ele tá com o desenho vermelhinho aqui, ele ficaria agora aqui em cima, certo? Ele ficaria aqui, ó. Né? Ele vai subir e ele tem que manter nessa parte esquerda, porque essa facezinha aqui que está mais para baixo, quando ela sobe, ela fica à esquerda, certo? Nisso que você dobra para a esquerda de novo, você vai ter isso daqui, ó, né? Você vai ter esse desenho aqui aparecendo, né? A face 5 e a face 6, com esse desenho vermelho mantendo aqui na esquerda, e aí percebe que quando você descer para poder fechar o cubo, isso aqui se mantém à esquerda, realmente fechando essa partezinha aqui de cima. Ou seja, nessa planificação aqui da letra D, você realmente consegue gerar aquele desenho lá que tem três quininhas assim, né? Três faces, na verdade, que juntos no mesmo vértice tem ali o mesmo desenho de cinza. Então, nessa questão aqui, a resposta é a letra D. Uma questãozinha bem complexa, tá? Uma questão difícil de visualizar, porque ela remete ali à planificação do cubo, né? Você precisaria ter uma noção geométrica, né, e visual muito boa para poder realmente conseguir entender muito bem que planificação que ela gera aquele cubo. De todo modo, é uma questão muito boa, né, que trabalha a ideia de percepções no espaço bi tridimensional, que você acha a resposta aí na letra D.